Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, diretamente de Nova York, aqui mais um episódio do Bora Varejo. Hoje eu tô com o Célio da Deled, a gente vai bater um papo aqui sobre Retail Media e muito mais, isso aí é o mundo. A gente não consegue começar aqui sem falar dos nossos patrocinadores, a galera que tá apoiando aqui esse projeto, essa iniciativa do Bora Varejo. Então temos aqui Stone, JHSF, Contrip e Tecla T. A nossa ideia é trazer insights, ideias, mostrar tendências para o varejista que não conseguiu vir aqui para a NRF, ou não conseguiu cobrir tudo, trazer perspectivas de empreendedores. Então é um papo bem bacana, fica ligado e bora nessa. Célio, hoje você está como VP de Retail Media da Deled. Conta um pouquinho para a gente aí da tua trajetória, um pouquinho, bem um overview de quem é o Célio. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar de algo que a gente é apaixonado, né? O varejo, eu falo que quando você se apaixona por uma coisa, já era. Não tem como voltar. Eu nasci no varejo, eu falo em 94. Então eu brinco que grandes amigos do varejo como empacotador do supermercado. Olha aí, e aí você olha isso e você fala, cara, era o único emprego que tinha na mesa. Então vamos trabalhar nisso. E aí você se apaixona por esse bichinho chamado varejo. Por quê? Porque é a arte de você servir. É a arte de você olhar todo dia o seu cliente, entender como é que é a performance de um produto, entender como ele reage no dia a dia, o que ele deseja no dia a dia. Isso é varejo. E aí, pra gente, nisso foi uma trajetória larga, passamos 10 anos pela Ambev, ficamos tratados de uma forma cada vez mais consistente quando você entende que o dia a dia do negócio faz parte de você ser parceiro, faz parte de você entregar resultado e faz parte de você dar, de alguma forma, o apoio necessário para o varejo construir o seu negócio. E foi dessa forma que a gente acabou migrando em algum momento para a área de Retail Media, resgatando esse lado varejista que a gente viveu no dia a dia, como empacotador, no supermercado no dia a dia, começando uma carreira jovem. E aí você passa por uma indústria, entendendo as dores de que a indústria precisa no dia a dia para esse varejo conquistar. E aí vamos buscar outro lado da história. Digitalizamos, entendemos o que é o movimento de growth, como que você comporta, como você consome o digital no dia a dia através de técnicas cada vez mais digitais, mas lembrando, o nosso digital no Brasil representa somente 20%. Isso tem muito caminho para crescer ainda, né? E aí que é o problema. Aí que está a grande oportunidade. Quando você olha que você tem 20% no digital e uma maturidade fantástica de profissionais cada vez mais competitivos, você olha o varejo físico, você tem 80% do transacional. E ninguém está olhando só para isso. Ninguém está olhando para dado no varejo físico. As pessoas estão olhando o que pode ser feito porque ninguém quer fazer um investimento, ninguém quer buscar, ninguém quer surpreender de alguma forma esse cliente no dia a dia. Célio, por que tu acha que existe essa resistência? Eu tô entendendo assim, tô vendo que 80% dessa demanda, desse mercado, tem 80% aqui disponível. Por que tu sente essa resistência? Que fatores aí a gente poderia elencar? A informação dentro do varejo sempre foi um objetivo de se estruturar. Tá. Sempre foi um sonho querer estruturar a informação dentro do varejo. Não é o core do varejista estruturar dados. Ele tem que olhar sellout. Eu quero colocar produto na área de venda e vender rápido. Ter a exposição certa, na hora certa, no momento certo, o produto na hora certa com a precificação certa. Isso já é uma arte se desenvolver. Agora, você conhecer quem está entrando. Você faz panfleto. 20 anos atrás era tabloide. Você colocava tabloide pelo bairro todo, colocava promoção de sexta e sábado, você sabia que o público daquela região era a comunicação que existia. Aí você veio a digitalização. Aí você veio buscar, aí você veio o e-mail. Aí você começou a usar o mobile para esse tipo de informação. Agora tem uma coisa.
Os programas de fidelidade vieram. E aí começaram a olhar mais do que o consumidor, o CPF. Aí você fala, espera aí que eu tenho um problema. Eu preciso olhar o CPF, mas de uma forma respeitosa, para não invadir a sua privacidade, Perfeito, não cair de alguma forma onde a gente cria uma guerra ao invés de uma relação positiva. E aí, o que nós fizemos? Entendemos que esse comportamento no varejo físico é cada vez mais produtivo, porque as lojas entenderam que a experiência está dentro do varejo. Então, vamos fazer a degustação, vamos fazer uma coisa diferente, ambientação, criar um calendário promocional, construir essa arte. E aí, o que eu tenho para poder de oportunidade nesse jogo? Entender como ele entra, por que ele entra, o que ele consome, onde ele estaciona, o que eu posso fazer com isso para poder, de alguma forma, prover benefício para quem investe como indústria, benefício para o varejista que está ali se esforçando para poder manter a loja aberta, e a gente sabe que é o desafio aqui no Brasil. Esse é o desafio. E o consumidor fala assim, aqui faz a diferença para mim, aqui me tratam bem, aqui me chamam pelo nome. Cara, fantástico. Eu sou apaixonado por dados e entender padrão de consumo de consumidor. Eu acho que isso traz inteligência para o negócio. Claro. Faz tu tomar uma decisão e não ir no achismo e, cara, eu vou fazer essa ação porque isso aqui vai ter um retorno XYZ, claro, porque eu conheço. Eu entendo que esse é o desafio de conscientização, talvez de evangelizar esse empreendedor que, sofreu pra caramba, tá ali com vários desafios e diz, pera, mais uma dor para me preocupar? Talvez esse cara não coloque como prioridade. Mas é fantástico te ouvir falando isso. Como que tu tá enxergando a importância da comunicação visual para o novo varejo? O que é que esse varejo hoje pode entender que a comunicação visual vai impactar o negócio dele? Há 20 anos atrás, a gente tinha a customização da gôndola. Então, você já desenhava algo em relação a isso quando o trade atuava de forma mais intensa no varejo. Hoje, você tem que buscar novas alternativas. Não tem duas gôndolas. Não dá para contar só com uma gôndola. Não dá, porque você faz uma impressão de um dia, ela tem que ficar pelo menos 15, 20 dias. O que eu posso trazer de oportunidade através dessa gôndola? A digitalização. Eu falo que o uso do LED é uma parte dessa estratégia. Por quê? Você coloca um LED, você reveste uma gôndola com LED, você pode fazer uma campanha de manhã, outra tarde, outra noite. Aí isso é dinâmico. 1 por dia, 2 por dia, 10 por semana, 100 por semana, você pode trabalhar da forma que você entender que seja necessário. E o varejo recebe dessa forma. O varejo tem uma coisa que ele reage muito rápido. A atitude de um varejista, ele se incomoda com um buraco no meio da vitrine. Certo. Então, o que ele faz? Se tem buraco e eu não tenho produto para repor, coloca outro. Tá, mas eu vou deixar aquela estrutura física daquele jeito? Não. Eu vou usar o painel para poder ter mobilidade e versatilidade nessa hora. É isso que a gente tem feito. Esse dado se torna cada vez mais consumível. É o que eu falo. A gente só está enxergando a ponta do foguete. Quem falar que já enxergou todo esse negócio, eu tenho dúvidas. A gente só começou a entender o pedacinho dessa história. A gente começou a entender quem entra na loja, a gente começou a entender de que forma ele é impactado, a gente começou a entender a performance de cada produto e categoria. Agora, com esses dados modelados, começa a inteligência do negócio. Essa é a primeira camada de tratamento. Depois a gente pode começar a construir um futuro diferente para o varejo. Tu falou duas coisas que eu não tinha parado para pensar ainda. Quando a gente escuta alguns comediantes, a galera que faz stand-up, diz assim, cara, eu gosto do teatro porque lá eu tenho um feedback da plateia mais rápido, ali é um termômetro para eu acertar o meu show. Cara, tu falou uma parada que o varejo é isso. O varejista consegue ter um termômetro ali muito rápido se tá dando certo, se aquele produto é bom, se aquele produto não é bom, se vende ou não vende, que horas que vende melhor. Eu acho que tu consegue ser essa ferramenta que entrega inteligência para ele. É isso mesmo? É esse termômetro? Eu falo que quando você... Eu sempre brinco que ferramenta é um problema. E eu vou te explicar o porquê. Porque se eu der um martelo na mão da minha filha de 8 anos, ela esquece. não sabe o que fazer. Verdade. Agora, se eu der estratégia, explicar, apoiar, construir, ensinar, e daqui 10 anos ela vai saber muito bem usar esse martelo. E é isso que a gente tem que fazer junto com o varejo. De que forma a gente constrói esse tipo de parceria? É sentando junto, é construindo junto. Não adianta você ser distante de um varejista. Varejista gosta do corpo a corpo. Varejista gosta do dia a dia.
E você tem que trabalhar isso junto com ele, porque ele tem a experiência dele, ele conhece o seu corredor, ele conhece o planograma da loja. Não adianta a gente querer falar, olha, mas eu tenho um sensor, eu tenho uma câmera que consegue entender o mapa de calor da sua loja. Cara, eu sei como a minha loja reage. Eu sei que dia de semana FLV reage de um jeito, área seca reage de outro, área líquida reage de outro jeito. Ah, não, mas eu tenho uma estatística. Não adianta. Segundo é um comportamento para cortes. Quando você pega a parte carnes, é um corte de segunda a quinta, é outro corte de sexta, sábado, domingo. A família comporta dessa forma. Quando você pega o consumo de cerveja, é muito maior no final de semana. Quando você tem o uso da família, quando você tem experiência, quando você tem tela, quando você tem esse tipo de informação, é exemplos fácil. Eu levo minha família no supermercado. Se minha filha e meu filho pegam um produto, ele é o shopper. Ele já trouxe para mim. Eu vou negar? É isso. Não. Ele decidiu a compra? Sim. Quem pagou fui eu. Então, esse é o movimento que a gente acredita que a gente pode contribuir para o varejista. O varejista, ele precisa de apoio. Quando eu falo, olha, o dado é seu, a informação é sua, eu só vim aqui para poder te apoiar. Porque a partir desse momento que a gente constrói essa relação de transparência, de apoio, e ele entende que essa verdade existe, e aí eu tenho usado uma palavra muito forte esse ano, que a leitura que eu tenho feito da NRF é consistência. Se o ano passado foi back to the basic, esse ano é consistência. Você olhar para isso tudo e falar, olha, você tem essa informação, a indústria está disposta a ouvir, entender, porque você está tirando um dinheiro que não é mais daquele dinheiro de trade, você está competindo internamente. Você está mostrando para a indústria que existe um novo formato de pesquisa. E essa pesquisa, ela investe milhões, ela investe linhas e linhas agressivas do seu orçamento para esse tipo de situação. E aí você traz essa experiência, você traz esse dado, você compõe a estratégia da indústria. E aí é outro jogo, é outro game. Cara, fantástico. Falando um pouco de dados, eu vi no ano passado uma informação, tô falando isso há muito tempo depois que eu vi isso, que, cara, com a informação tu consegue tomar uma melhor decisão. Por exemplo, a United divulgou que em 2024 ela lucrou $100 milhões a mais por conta do Ozempic. Vocês, o que tem a ver o Ozempic com a United? Qual é a relação? Transportou? Não foi isso. É que como a United é a maior companhia dos Estados Unidos, com o mesmo número de voos, com o mesmo número de passageiros, só que a galera, o americano tá usando pra caramba o Ozempic, Mounjaro, tá emagrecendo, então com menos combustível ela lucrou $100 milhões. Agora, se ela não tivesse essa informação, como que ela iria fazer isso, né? A Ambev divulgou também recentemente que a Heineken não é a maior concorrente dela mais, é a Bet. O cara, ao invés de comprar 5 cervejas, ele compra 2 e com dinheiro de 3 ele faz uma bet. Então, a tomada de decisão desse cara precisa estar muito embasada nesses dados pra... não, tu tô perdendo por isso. Cara, muito cuidado se não tiver essa informação, né? Eu acho que tem uma leitura que a gente faz dentro do varejo que ela é simples. A partir do momento que você conhece o comportamento da audiência do seu estabelecimento comercial, você começa a traduzir aquilo para a indústria. Um exemplo, a indústria se esforça para poder distribuir o maior número de SKUs para poder fazer o gerenciamento de categoria. Perfeito. Tudo que a indústria sonha é fazer GC dentro do varejo. Ter maior portfólio, abrir todas essas oportunidades. Mas será que o consumidor está preparado para esse tipo de situação? Adianta eu fazer um esforço quase que maluco para poder levar um produto que rotatividade é baixa, investimento de logística é alto, a indústria investe em ações de trade para poder fortalecer aquele posicionamento de produto, o varejista disponibiliza uma área para ele, aquele produto, e não tem comercialização. Aí que entra a inteligência. Então, peraí, vamos olhar. A audiência passou pelo meu corredor, eu consegui traquear, consegui entender, não chamou interesse, muda aquilo de posição. Segundo estágio, você começa a entender a performance, mudou 3, 4 posições, você colocou onde vendia o que não vendia, vendeu, não performou? Peraí, vamos chamar a indústria para conversar. Esse tipo de situação, quem refutou, quem não consumiu, quem comprou, a indústria não tem essa informação. Aí você fala, olha, a partir de agora, essa água de coco, homens 35 mais, de camisa preta, que frequentam o seu universo, 18 horas, saem do trabalho e passam no supermercado e compram água de coco para a família, acabou o negócio. É outra conversa. Ele nunca imaginou que era o homem de 35 mais que comprava isso daqui para a família dele. Ele acredita, não, mas quem consome, eu sei que a família, a pessoa... Esquece. Esse paradigma tem que ser revisto.
Assim como a United também revisitou os seus dados e começou a entender esse tipo de impacto que eu falo, aí vem a inteligência competitiva do negócio, o que as ações macro interferem no seu micro. Uhum. É isso que eu falo. Então você fala, olha, tá frio, tá calor, por que eu não tenho que colocar esse tipo de indicador no meu negócio? Você trabalha no Nordeste, você tem um volume de maior consumo de cerveja leve. Uhum. Não adianta vir com cerveja pesada. Exato. Por quê? Porque aquilo não sacia, não isso, sacia a sede. Então, não adianta eu querer levar um produto onde o calor consome um tipo de SKU e o frio é outro. Uhum. Então, essa inteligência, você fala, mas peraí, Sérgio, você está trazendo informação de sellout, transacional, comportamental, dados externos. Que dados externos? Sim, o clima é fundamental. Uhum. Não adianta eu querer falar para a área gelada, esse sorvete que eu quero trabalhar no frio. Ah, mas espera aí, eu tenho... Não adianta. Influencia. Influencia. A temperatura caiu, semana seguinte impacta em sellout. Então, você tem que trazer esse tipo de informação e essa leitura é fundamental. Porque você começa a cruzar semana por semana, dia por dia, você tem que olhar, você tem que ter uma área de inteligência competitiva. Ah, mas o efeito El Niño não vai atrapalhar. Atrapalha. Consome. Impacta. Custo de logística, aumenta o volume de combustível, porque esses caminhões que precisam chegar até o varejo precisam ser refrigerados. Olha o consumo em 40 graus, olha o consumo em 15. É outra conversa. É outra conversa. É conversa de dados. É isso. Cara, que legal, que legal. Célio, o que é que tu já reparou na NRF de tendências relacionado à comunicação visual? Teve alguma coisa que te marcou, que te impactou? Cara, o que mais me impactou não está relacionado à área de retail media. Uhum. O que mais me impactou foi a forma de como as empresas estão trazendo soluções de AI para modelar esse dado em tempo real. A maturidade de AI com retail media, isso vira uma oportunidade gigante para todo mundo. Por quê? Antigamente você recebia dados de grandes institutos de pesquisa 30 dias depois da operação. Como eu reajo naquele mês? Você não reage. Você perdeu. Já era, acabou. Considera perdido. Eu tô olhando no retrovisor aqui, né? A partir de agora, eu olho hoje, no exato momento da venda. 2 horas depois está no meu dashboard. E eu consigo entender isso. Retail Media veio com esse tipo de característica. Tudo que é feito no digital, toda a customização por audiência, perfil, geolocalização, tudo que você pode fazer da mesma forma na loja física. E aí que está o diferencial do negócio. Como que eu trago essa massa de dados para dentro de casa? Primeiro, preciso de infraestrutura, preciso capacidade de processamento. Terceiro, capacidade de processamento e mais. Eu preciso de analistas sêniores para poder transformar isso daqui. Poxa, mas esse volume está cada vez mais caro. Então, vamos pensar em AI? Vamos. Aí você começa a construir o prompt, você dá o comando para essas pessoas, dá o comando para a operação. Hoje começa a cruzar aqui com B, A com Z, A com B, e aí a coisa começa a transformar. Isso é o rico da história. A NRF ela está vindo cada vez mais consistente nessa história. E isso eu gosto bastante. Porque uma coisa é o que inspira, é o futuro. A NRF desse ano veio com grandes cases. Eu acabei visitando, por um acaso, o stand da Vetex e tinha uma empresa que trabalha com modelagem de dados em tempo real. Eu fiquei espantado com o que eu vi. Falei, eu trabalho com quantos analistas para poder modelar e entregar depois de 7 dias? Aqui é uma solução, eficiência operacional no meu dia, no meu negócio. Absurdo, é. Então, isso para mim faz sentido. Claro que você vê outras tecnologias, como totens, buscando interação, tudo isso, mas o mercado brasileiro ainda passa por um processo de amadurecimento e, claro, o nosso câmbio atrapalha. Então, quando você olha muita tecnologia aqui, ainda mais com CAPEX na parte de hardware, aí a coisa fica mais pesada. Esse CAPEX aí é todo dolarizado, a influência do dólar não tem como desassociar. E, Célio, o que é que tu elenca de que talvez seja uma dificuldade desse varejista olhar para... Pera, tô vendo que o Célio tá me falando que pode ser o meu parceiro estratégico, vai me trazer inteligência, vai me trazer informação, vai me trazer dados para eu tomar uma decisão mais fácil. O que é que tu enxerga ainda assim que seria uma trava, uma barreira para esse cara? Existe uma crença, talvez alguma outra coisa que está impactando nessa tomada de decisão? Eu parto do princípio pessoal que eu acredito 100% nas pessoas no primeiro impacto. E eu acho que a gente precisa resgatar isso como valor humano. O varejo foi muito sacrificado nos últimos anos.
E aí que se criou um couro quase que grosso no dia a dia desse varejista. Achar que ele está sendo pressionado, que de alguma forma. Nós acreditamos na boa-fé. E aí começa a história. A partir do momento que você trata com transparência, a partir do momento que você constrói o seu negócio, a partir do momento que você mostra essa oportunidade, a partir do momento que você mostra para a indústria, para o serviço, para as empresas que não ocupam território do varejo. Vou dar um exemplo. O que faz uma agência de viagem dentro de um varejista? Perfeito. Como que ele chega até lá? Imagina que uma agência de viagem, uma locadora de carro, uma construtora, uma incorporadora, uma seguradora pode conversar e quer conversar com aquela audiência dentro do varejista. É aí que está a oportunidade. Quando eu mostro para ele que existe esse dinheiro aqui, circulando em outras mãos, e esse dinheiro pode chegar nessa mão do varejista, e eu mostro que para fazer isso parte do meio, ele não vai entender que o LED é um investimento ou é uma despesa, blá, blá. É muito mais. Isso é fonte de receita. E aí a gente tenta combinar o jogo. Falamos para a indústria, falamos para a área de serviços. Olha, existe uma oportunidade com esse perfil de audiência. Topa? Topo. O que você pode fazer por mim? Me ajuda a converter esse negócio numa realidade. Esse converter é fundamental para o seu dia a dia. E nós acreditamos dessa forma. Cara, fantástico. Um outro ponto que eu acabei não comentando no início, falei que tinham 2 pontos que tinha, me impactado. Na tua fala eu falei de um. O segundo é isso, que às vezes muitas empresas podem ter seu core business, podem ter sua atividade principal, o seu produto principal, mas tem um produto secundário, uma fonte de renda secundária que ele nem tá olhando. E é isso. Às vezes a gente entende assim, quem já ouviu falar que o McDonald's ganha dinheiro pra caramba com o mercado imobiliário? É isso, Claro que ele vende comida, claro que ele vai ter aquela fonte de receita, mas ele tem uma receita muito grande do mercado imobiliário. Acho que o desafio da tecnologia, o desafio do que vocês fazem também, talvez é encontrar essas outras fontes de receita que pode ajudar esse cara. Isso para mim é fantástico. E, cara, tu comentou sobre um fato que para mim martela demais, que é esse tema da consistência. Às vezes a gente vai para feiras como essa, às vezes eu sinto ansiedade do empresário, assim, cara, cadê a inovação? Cadê? A galera acha que inovação é mandar foguete pra lua, é fazer algo do zero. Cara, às vezes é consistência, é você deixar mais maduro aquele negócio. Eu acho que passa por essa etapa também. O varejo é o mesmo varejo, teoricamente, desde sempre. As pessoas tiveram sempre essa necessidade de sair de casa, ir lá e fazer sua compra. Só que a forma como eu relaciono com o varejo atual é totalmente diferente. Eu acho que, tu explicou perfeitamente bem. Acho que é esse desafio da consistência. E eu acho que o varejista é muito conservador nessa tomada de decisão. Mas tem um ponto, é o que eu falo. O varejista fundador, ele entende que ele precisa evoluir. Ele é globalizado, ele sabe o que está acontecendo no Whole Foods, ele sabe o que está acontecendo numa Amazon, ele sabe o que está acontecendo no Mercado Livre. Agora, o que eu tenho para fazer? Essa nova geração que está chegando. Esse cara já está entendendo que ele precisa compor de outras formas essa fonte de receita. Vou dar um exemplo muito fácil. Eu tenho espera forçada no checkout. Certo. Não adianta, dia 5 e dia 20, os dias principais de pagamento do brasileiro, ele está ali. Ele fica 15 minutos num atacarejo esperando passar a sua compra. Essa espera forçada. Eu posso ser impactado por uma agência de viagens, eu posso ser impactado por um banco que financia um carro, por uma construtora, por um segmento médico, por um plano hospitalar. Tudo o que você quiser, você consegue fazer ali. Streaming. Por que não testar esse movimento dentro de um varejo? Gamifico, coloco ali, faço o teste, entendo se aquele ponto de venda é parte da minha conversão. Eu falo, a arte está em converter. A arte está sempre em trazer consistência para essa conversão. Como que eu vou fazer? Convença, bata um papo, gamifica, inove. São peças de 10 segundos. Esse impacto é muito rápido. E por que não? A família olha, se o meu filho decide qual bolacha vai levar, é isso. A minha família decide no momento da espera. Esse dado está na mesa. Essa oportunidade está na mesa. O varejista já entendeu. Ele não sabe como. E a gente está aqui, de alguma forma, é o que eu falo, não precisa vender. É conscientizar. É mostrar para que esse varejista, essas empresas entendam no seu dia a dia de que eu não preciso fazer tudo sozinho. Eu posso ganhar muito mais quando eu divido. Fantástico. E aí que está o jogo. Fantástico, fantástico.
Célio, na tua visão, como que a personalização, a gente tá vendo uma geração cada vez mais ligada à personalização. Eu quero que o cara saiba o meu nome, saiba o meu gosto, se eu já comprei aquele produto, que ele me ofereça algo semelhante. Como que tu tá enxergando a personalização ligado ao retail media, ligado ao varejo de maneira geral? Eu posso falar de forma mais consistente quando eu falo no varejo físico. Tá bom. A partir do momento que eu entro, eu conheço a audiência que entra de hora em hora, minuto a minuto na minha loja, através do reconhecimento, através desse comportamento, através desse monitoramento, tudo anonimizado, eu começo a entender o perfil da audiência de cada negócio. Não adianta, às vezes as pessoas não sabem. Uma grande indústria internacional de chocolates, todo mundo fala, qual que é o dia que você vende mais chocolate? Eu pergunto para qualquer pessoa. Ninguém sabe. Sabe por quê? Não, no dia 5 e dia 20. Dia 5 e dia 20 você não compra chocolate. E eu vou te explicar o porquê. Porque você ali está dando prioridade para a curva da necessidade. O brasileiro, eu estou falando da grande massa, né? Sim. Curva da necessidade. Eu vou lá, compro meu arroz, meu feijão, meu acompanhamento, os objetos necessários para o meu dia a dia. O horário que mais se vende no varejo hoje, chocolate, é de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. Caraca. E eu vou te explicar o porquê. Porque as pessoas estão indo para o seu escritório e acabam passando. As pessoas estão indo no varejinho de proximidade, compram. As pessoas... Esse é o movimento. Claro, os horários se compõem. Tem um mix. Mas o pico está entre 8 e 10 da manhã de segunda a sexta. Cara, que maluco. É maluquice isso. Qual que é a hora certa de se anunciar, então, chocolate? É isso. Se eu já tenho esse share nessa hora, qual que é a segunda oportunidade? Quando que a minha categoria está sendo prejudicada? Quando que eu estou à frente da minha categoria? Quando começa a cair o convite? É a hora de você fazer negócio. E eu acho que tá super natural a gente olhar para as plataformas, iFood, Uber. Eles sabem fazer isso no mundo online, isso pra gente é natural. Pô, ele tá me oferecendo aqui, tá com a notificação de um restaurante italiano, porque ele sabe que eu consumo. É isso. O Uber tá me sugerindo esse canto, porque ele sabe que eu me locomovo pra cá. Agora, no offline tem essa... Não dá. Esse dado talvez esteja muito solto. Cara, fantástico, fantástico. Você tem um horário das 4 às 8 da noite, é o maior volume de fraldas vendidas no Brasil. 4 a 8 da noite. Sabe por quê? Porque é a hora que a pessoa entendeu que ao final do dia precisa passar em algum lugar para poder levar para casa e não ter perrengue à noite. Caraca. Não ter perrengue à noite. Quem é esse tipo de consumidor? Na maioria das vezes, pai e mãe de família. É o cara que faz, é a mãe que vai atrás, é o que vai resolver e precisa ser rápido. Não adianta querer levar para o final da loja. Cara, facilita a vida Facilita a vida desse cara. Essa inteligência precisa ser trazida para o dia a dia. Essa inteligência se modela no dado. Sim. E aí sai do achismo, sai daquela percepção, sabe? Tipo de querer compor no final do corredor fralda com cerveja. Isso é old school, isso já acabou. Eu acho que a gente tem que começar a prover facilidade. Se ele entrou para comprar fralda, tenta entender, tenta estimular algo diferente no dia a dia. Ali pode ser a sacada. Cara, ele sabe o que ele vai buscar. Genial, genial. E é essa faticidade que ele está buscando no digital. Ele vai numa plataforma de last mile, dos aplicativos, quero fralda para entregar. Por que ele foi ao supermercado? Porque eu não quero pegar fila, porque, tá lá no final, putz, não vai dar. Esquece, tem muito atrito. Essa facilidade a gente tem que começar a prover no varejo físico. Exato, senão essa distância vai ficar cada vez maior. Célio, o Alfredo tem uma frase que ele fala que para as imobiliárias o ganho daquele corretor deveria ser não quando eu assino o contrato, mas quando eu me mudo e eu concretizo o meu objetivo que fez eu buscar aquele corretor no início. Então, por exemplo, estou buscando esse apartamento porque eu acabei de casar, porque tive um filho, então está aumentando a necessidade de mais cômodos. Se o corretor não sabe disso, o ganho dele não fica em consistência com o que aquele consumidor queria. Claro. Na tua visão, o que é o ganho para as empresas de retail media? O que é o ganho que, se não, ok, com isso aqui eu concluí o que aquele consumidor estava precisando? Vamos lá. Eu tenho toda a informação de geolocalização daquela região, ok? Eu tenho toda a informação quando ele entra na minha loja. Eu tenho toda a informação, eu preparo o impacto com publicidade nas telas. Eu tenho incremento no sellout. Agora, quanto foi esse incremento? O quanto aquela minha ação organizada incrementou? Eu invisto em mídia OHA. Eu cobri toda a região, mas eu não sei o que acontece dentro da loja. No momento da decisão, em alguma forma você está perdendo. A partir do momento que você compõe OHA, a
A partir do momento que você compõe em store, você começa a ter. O digital está totalmente monitorado. Agora, o in-store está aí a oportunidade. Aí que é o jogo. Aí que é o jogo simples da história. Você converte a partir do momento que você tem informação na mesa. É isso. Senão Acabou. fica papo de maluco. Papo de maluco, olha, vamos tentar fazer. É. Aí o varejista desconfia, a indústria também deprecia o seu tipo de trabalho, porque fala, vamos fazer um teste? Cara, não existe teste com produto consolidado. Você não vai numa loja de carro importado e fala, eu quero fazer um teste. Não, amigo. Ou você compra ou você compra. É isso. A partir do momento que a gente tem que começar a impor assim, se você sabe o que você está entregando com consistência, está convertendo o que você acredita, acabou. Esse é isso, jogo. é isso. Galera, estamos diretamente de Nova York e esse episódio só foi possível com o apoio da Stone, da JHSF, da Contrip, da Tecla T, trazendo esses insights, o que tá rolando na NRF. E hoje o papo foi com o Célio. Célio, meu irmão, que aula, viu? Muito obrigado pelo teu tempo e que massa, cara. A gente está aprendendo sempre. De verdade, eu falo que é só a ponta do foguete. Esse desafio, essa vontade de atuar cada vez mais próximo do varejo, nos ensina todo dia. Esse comportamento que a gente acha que entende de uma geração, muda tudo quando muda o horário. Certeza. E esse dado está na mesa. Vamos olhar com mais carinho, vamos ser mais protagonistas dos nossos negócios. Eu falo que o Brasil, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer. O Brasil precisa começar a cacarejar mais. Chegou a hora. O que nós fazemos no Brasil, comparado com os Estados Unidos, está muito bem servido de grandes soluções. Chegou a hora a gente começar a vender nosso peixe. É isso. Galera, simbora. Perfil do Bora Varejo, tá tudo lá. Acompanhe, tem muito material legal. Simbora, valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto!